Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 7, que vai de 1965 a 1969 e se chama Justine. Início agora da parte 57. Sentado à sua escrivaninha de Bonn com uma xícara matinal de café, Rainer soube pelo jornal da morte do cardeal de Bricassart. A tempestade política das últimas semanas estava amainando, de modo que ele se sentara para saborear a leitura com a perspectiva de logo ver Justine, a fim de colorir o seu estado de espírito. Não o perturbava o recente silêncio dela, que considerava típico. Justine ainda não se achava preparada para admitir a extensão do seu compromisso com ele. Mas a notícia da morte do cardeal afugentou todos os pensamentos de Justine. 10 minutos depois, ao volante de um Mercedes 200 SL, ela corria para a autoestrada. O pobre velho Vittorio estaria tão sozinho e o seu fardo já era pesado nas melhores ocasiões. Seria mais rápido ir de automóvel. No tempo que perderia à espera de um voo, indo de aeroportos e voltando deles, estaria no Vaticano. E era algo positivo que podia fazer, algo que ele mesmo seria capaz de controlar, consideração sempre importante para um homem como ele. Da boca do cardeal Vittorio soube de toda a história, chocado demais a princípio para perguntar a si mesmo por que Justine não pensara em procurá-lo. Ele veio me ver e perguntou se eu sabia que Dani era seu filho, contou a voz suave, enquanto as mãos delicadas alisavam o dorso cinzento azulado de Natasha. E você disse? Eu disse que imaginara, não poderia lhe dizer outra coisa. Mas o rosto dele, eu chorei. Foi isso naturalmente que o matou. Na última vez em que o vi, não me pareceu muito bem, mas ele riu da minha sugestão de procurar um médico. É como Deus quer. Creio que Ralph de Bricassart foi um dos homens mais atormentados que conheci. Na morte encontrará a paz que não encontrou na vida. O rapaz, Vittorio, uma tragédia. Você acha? Pois eu prefiro pensar na morte dele como uma coisa linda. Não posso acreditar que ela fosse para Dani algo menos bem-vindo. E não admira que Nosso Senhor estivesse impaciente por chamá-lo assim. Choro, sim, mas não pelo rapaz. Choro pela mãe, que deve sofrer tanto. E pela irmã, pelos tios, pela avó. Não choro por ele. O padre O'Neill vivia numa pureza quase total de espírito e de alma. Que mais poderia ser a morte para ele, senão o ingresso na vida eterna? Para nós outros, a passagem não é tão fácil. Do hotel, Rainer mandou um cabograma a Londres, em que não poderia permitir que transparecesse sua raiva, sua mágoa ou sua decepção. Dizia apenas: preciso voltar, bom, mas estarei em Londres fim de semana, ponto. Por que não me contou? Pôs em dúvida o meu amor, Rain. Sobre a mesa de sua sala em Bonn havia uma carta expressa de Justine e um pacote registrado, que, segundo a secretária, provinha dos advogados romanos do cardeal de Bricassart. Abriu primeiro o embrulho e ficou sabendo que, de acordo com as cláusulas do testamento de Ralph de Bricassart, teria de acrescentar outra companhia à lista já formidável de empresas que dirigia, Michar Limitada e Drogheda. Exasperado, mas curiosamente comovido, compreendeu que era esse o modo com que o cardeal lhe dizia que, no cômputo final, ele fora achado à altura do que dele se esperava, que as orações ditas durante os anos da guerra haviam produzido frutos. Nas mãos de Rainer, entregava ele futuro bem-estar de Mad O'Neill e sua agente. Ou foi essa a interpretação, pois era totalmente impessoal a redação dada ao testamento pelo cardeal, que não poderia tê-lo redigido de outra forma. Atirou o embrulho na cesta da correspondência geral não secreta,
que exigia resposta imediata, e abriu a carta de Justine. Começava mal, sem nenhuma espécie de saudação. Obrigada pelo cabograma. Você não faz ideia do quanto me alegra não termos estado em contato um com o outro nas 2 últimas semanas, porque eu teria detestado tê-lo por perto. Na ocasião, a única coisa que eu poderia pensar em relação a você era que, graças a Deus, você não sabia. Isto talvez lhe pareça difícil de compreender, mas o fato é que não quero em parte alguma perto de mim. A dor não tem nada de bonito, Ray. Nem o fato de você presenciar a minha poderia aliviá-la. Com efeito, você poderá dizer que provou quão pouco o amo. Se eu o amasse de fato, teria procurado você instintivamente, não é verdade? Vejo-me, porém, cada vez mais longe de você. Portanto, eu gostaria muito que dessemos tudo por terminado, Ray. Não tenho nada para lhe dar e não quero nada de você. Isso me ensinou o quanto significam as pessoas quando vivem perto uma da outra 26 anos. Eu jamais suportaria passar pelas mesmas coisas outra vez. E foi você mesmo quem disse, lembra-se? O casamento ou nada. Opto pelo nada. Minha mãe contou-me que o velho cardeal morreu algumas horas depois que saí de Drogheda. Engraçado. Mamãe ficou muito chocada com a morte dele. Não que ela tenha dito alguma coisa, mas eu a conheço. Não entendo por que ela, Dan e você gostavam tanto dele. Nunca pude apreciá-lo, sempre me pareceu suntuoso demais. Uma opinião que não estou preparada para modificar só porque ele morreu. E aí está, isso é tudo. Fui sincera no que eu disse, Ray. O que eu desejo ter de você é nada. Cuide-se. Ela assinara a carta com o seu costumeiro negro e atrevido Justine, e a escrevera com a nova caneta de ponta de feltro que saudara com tanta alegria quando a ganhara dele, como um instrumento grosso, escuro e positivo, capaz de satisfazê-la. Ele não dobrou a nota e a enfiou na carteira, nem a queimou. Fez o que ela fazia com toda a correspondência que não exigia resposta. Passou-a pelo picador elétrico que tinha ligado à cesta de papéis assim que acabou de lê-la, pensando com os seus botões que a morte de Dan pusera termo de fato ao despertar emocional de Justine e sentindo-se amargamente infeliz. Não era justo. Esperara tanto tempo. No fim de semana voou para Londres, mas não para vê-la, embora a visse. Viu-a no palco, como a esposa adorada do Mouro, Desdémona. Formidável. Não havia nada que ele pudesse fazer por ela que o palco não fizesse, pelo menos por algum tempo. É assim mesmo que se faz, garota. Ponha tudo isso para fora no palco. Só que ela não podia pôr tudo isso para fora no palco, pois ainda não tinha idade para fazer o papel de Écuba. O palco era apenas o único lugar que lhe oferecia paz e esquecimento. Ela só podia dizer a si mesma: o tempo cura todas as feridas, embora não acreditasse nisso. E perguntava a si própria por que continuava a doer tanto. Enquanto Dan estivera vivo, realmente não pensara muito nele, a não ser quando estava em sua companhia. E depois de crescidos, o tempo que passavam juntos fora limitado, já que as suas profissões eram quase antagônicas. Mas a partida dele criara um vazio tão grande que ela não tinha esperanças de conseguir preenchê-lo algum dia. O choque de precisar refrear-se no meio de uma reação espontânea, preciso lembrar-me de falar a Dan sobre isso, ele vai divertir-se à beça, era o que mais doía. E porque continuava a acontecer com tanta frequência, prolongava-se o sofrimento. Se as circunstâncias que lhe haviam cercado a morte tivessem sido menos horripilantes, ela se teria recobrado mais depressa. Mas os acontecimentos daqueles poucos dias, que se diriam tirados de um pesadelo, permaneciam vívidos. Ela sentia muitíssima falta do irmão, e seu espírito voltava sempre ao fato incrível de que Dan estava morto, de que Dan jamais voltaria. Depois havia a convicção de que ela não o ajudara o suficiente. Todo mundo menos ela parecia julgá-lo perfeito, imune às ansiedades que os outros homens conheciam. Mas Justine sabia que ele fora torturado por dúvidas,
que se atormentara com o seu desmerecimento e se admirara de que as pessoas pudessem vê-lo além do rosto e do corpo. Pobre Dan, que nunca parecia compreender que os outros amavam a sua bondade. Doía-lhe lembrar-se de que agora era tarde demais para ajudá-lo. Ela também sofria por sua mãe. Se a morte dele a deixara nesse estado, como não teria deixado sua mãe? Esse pensamento fazia-a querer fugir, gritando e chorando, da memória, da consciência. O quadro dos tios em Roma para a ordenação do sobrinho, inflando os peitos orgulhosos como pombos. Isso era o pior de tudo. Visualizar a vazia desolação de sua mãe e do resto do pessoal de Drogheda. Seja franca, Justine, era isso francamente o pior? Não havia algo mais perturbador? Ela não conseguia afastar o pensamento de Hein ou o que sentia como traição de Dan. A fim de satisfazer seus próprios desejos, mandara Dan sozinho para a Grécia, quando sua ida com ele talvez lhe significasse a vida. Não havia outra maneira de ver o fato. Dan morrera em virtude do seu egoísta interesse por Hein. Agora era tarde demais para trazer de volta o irmão. Mas se o fato de nunca mais tornar a ver Hein servisse, de certo modo, para fazê-la pagar a sua falta, a saudade e a solidão valeriam a pena. Desse modo se passaram as semanas, depois os meses. 1 ano, 2 anos. Desdémona, Ofélia, Pórcia, Cleópatra. Desde o princípio, ela se orgulhara de proceder externamente como se nada tivesse acontecido para arrasar-lhe o mundo. Tomava um cuidado todo especial ao falar, ao rir, ao relacionar-se com as pessoas. Se mudança houvera, esta se notava no fato de ser ela agora mais bondosa do que outrora, pois os sofrimentos das pessoas tendiam a interessá-la como se fossem seus. De um modo geral, no entanto, ela era exteriormente a mesma Justine, irreverente, exuberante, impetuosa, desligada, amarga. Por 2 vezes tentou fazer uma visita a Drogheda e na segunda chegou a pagar a passagem de avião. Mas em ambas uma razão de última hora importantíssima a impediu de ir, embora ela soubesse que o verdadeiro motivo seria uma combinação de sentimento de culpa e covardia. Ela simplesmente não tinha coragem de enfrentar a mãe. Fazê-lo significava trazer de novo à tona toda a triste história, talvez no meio de uma ruidosa tempestade de dor que até então conseguira evitar. O pessoal de Drogheda, sobretudo sua mãe, precisava continuar convencido de que Justine pelo menos estava bem, de que Justine sobrevivera relativamente incólume. Portanto, era melhor ficar longe de Drogheda, muito melhor. Maddie surpreendeu-se a suspirar, mas logo suprimiu o suspiro. Se os seus ossos não doessem tanto, poderia ter encilhado um cavalo e montado, mas hoje só pensar nisso já lhe era doloroso. Outro dia qualquer, quando a artrite não fizesse sentir tão cruamente a sua presença. Houve um carro, o bater da cabeça do veado de bronze na porta da frente, vozes que murmuravam, o jeito de falar de sua mãe. Não era Justine, portanto não tinha importância. Maddie, disse Finn da entrada da varanda, temos visita. Quer fazer o favor de entrar? A visita era um sujeito de aspecto distinto, mal estreado na meia-idade, embora pudesse ser mais moço do que aparentava. Muito diferente de qualquer outro homem que ela já vira, mas que possuía a mesma espécie de poder e de autoconfiança que Ralph costumava ter. Pretérito mais que perfeito, agora perfeitíssimo. Maddie, este é o Sr. Rainer Hartenheim, disse Fee em pé ao lado da sua cadeira. Ah! Exclamou Maddie sem querer, muito surpreendida com a aparência do Hein que figurara tantas vezes nas cartas de Justine dos velhos tempos. Depois, lembrando-se dos seus modos, disse: Tenha bondade de sentar-se, Sr. Hartenheim. Ele também a olhava espantado.
A senhora não é nada parecida com Justine, observou, um tanto ou quanto estupidamente. Não, não sou. Ela sentou-se diante dele. Vou deixá-la sós com o Sr. Hartheim, Madge, pois ele diz que deseja vê-lo em particular. Quando estiverem prontos para o chá, você pode tocar, rematou Fi e afastou-se. O senhor é o amigo alemão de Justine, naturalmente, disse Madge sem saber o que dizer. Ele tirou a cigarreira do bolso. A senhora se importa? Tenha bondade. Aceita um cigarro, Sra. O'Neill? Muito obrigada, não fumo. Ela alisou o vestido. O senhor está muito longe de casa, Sr. Hartheim. Tem negócios na Austrália? Ele sorriu, perguntando a si mesmo o que diria ela se soubesse que ele, de fato, era o administrador de Drogheda. Mas não tencionava contar-lhe, pois preferia que toda a gente de Drogheda imaginasse que seu bem-estar se encontrava nas mãos impessoais do cavalheiro que ele empregava para agir como seu intermediário. Por favor, Sr. O'Neill, meu nome é Rainer, disse ele, pronunciando como Justine o pronunciava, enquanto pensava com desagrado que aquela mulher levaria algum tempo para usá-lo espontaneamente. Ela não era do tipo que se descontraía diante de estranhos. Não tenho nenhum assunto oficial na Austrália, mas tive um bom motivo para vir. Eu queria vê-la. Ver-me? A mim? Perguntou ela surpresa. Como se quisesse disfarçar uma súbita confusão, abordou um assunto mais seguro. Meus irmãos falam sempre do senhor, que foi tão bom com eles quando estiveram em Roma para assistir à ordenação de Dan. Ela pronunciou o nome de Dan sem sofrimento, como se o dissesse com frequência. Espero que possa ficar aqui alguns dias para poder vê-los. Posso, Sr. O'Neill, respondeu ele com calma. Para Madge, a entrevista revelava-se de repente difícil. Ele era um estranho. Anunciara que tinha percorrido quase 20.000 quilômetros para vê-la e não parecia ter pressa alguma em esclarecê-la acerca do porquê. Ela acabaria provavelmente gostando dele, mas achava-o um tanto intimidante. Era possível que esse gênero de homem nunca tivesse surgido dentro da sua esfera de ação, e era por isso que a presença dele a desequilibrava um pouco. Uma concepção muito nova de Justine entrou-lhe no espírito nesse momento. Sua filha tinha realmente facilidade para relacionar-se com homens como Rainer Merlin Hartheim, pensou afinal em Justine como uma igual. Embora estivesse envelhecendo e tivesse o cabelo branco, ela ainda era muito bonita, ponderou ele, enquanto ela o fitava com polidez. Ainda o surpreendia o fato de não a achar nem um pouco parecida com a filha, ao passo que Dan se parecia tanto com o cardeal. Como ela devia sentir-se terrivelmente só. Apesar disso, não sentia pena dela como de Justine. Era evidente que ela chegara a um acordo consigo mesma. Como vai Justine? Perguntou Madge. Rainer deu de ombros. Confesso que não sei. Não a vejo desde antes da morte de Dan. Ela não se mostrou espantada. Também não a vejo desde o enterro de Dan, disse, e suspirou. Esperava que ela voltasse para casa, mas começa a parecer que nunca virá. Ele emitiu um ruído tranquilizador que ela não pareceu ouvir, pois continuou falando, porém com voz diferente, mais para si do que para ele. Drogheda é como um lar para os velhos hoje em dia, disse ela. Precisamos de sangue jovem, e Justine é o único sangue jovem que restou. A piedade desertou-o. Ele inclinou-se rápido para a frente com os olhos faiscantes. A senhora se refere a ela como se fosse um móvel de Drogheda, disse, com aspereza na voz. Mas devo dizer, Sr. O'Neill, que ela não é nada disso. Que direito tem o senhor de julgar o que Justine é ou não é? Revidou com ela com raiva. Afinal de contas, o senhor mesmo disse que não a vê desde antes da morte de Dan. E isso faz mais de 2 anos. Sim, tem razão, faz mais de 2 anos. Ele falava com mais delicadeza, voltando a compreender como devia ser a vida dela. A senhora suporta muito bem a sua aprovação, Sr. O'Neill. Acha? Perguntou ela, lutando por sorrir, sem que seus olhos abandonassem os dele. De repente, ele começou a compreender o que o cardeal vira nela para amá-la tanto.
algo que Justine não tinha, mas ele tampouco era o cardeal Ralph. Procurava coisas diferentes. Sim, a senhora suporta muito bem a sua aprovação, repetiu ele. Ela captou na hora a insinuação e encolheu-se. Como sabe a respeito de Danny Ralph? Perguntou em tom inseguro. Um palpite. Não se preocupe, Sr. O'Neill, ninguém mais soube. Tive um palpite porque conheci o cardeal muito antes de conhecer Dan. Em Roma, todo mundo o supunha seu irmão, tio de Dan, mas Justine desfez esse equívoco no dia em que nos conhecemos. Justine? Justine não! Gritou Mad. Ele estendeu o braço para segurar a mão dela, que batia freneticamente no joelho. Não, Sr. O'Neill. Justine não tem a menor ideia disso, e rogo a Deus que nunca tenha. O seu lapso foi totalmente involuntário, acredite. Tem certeza? Tenho, juro. Então, em nome de Deus, por que é que ela não volta para casa? Por que não vem me ver? Por que se recusa a olhar para o meu rosto? Não somente as palavras, mas também o sofrimento que percebia na voz dela lhe contaram o que atormentara a mãe de Justine no tocante à ausência da filha nos últimos 2 anos. A importância da própria missão foi diminuindo aos poucos. Agora tinha outra, uma nova missão, que era atenuar os temores de Maddie. A culpa é minha, disse com firmeza. Sua? Perguntou Maddie atônita. Justine planejara ir à Grécia com Danny e está convencida de que se tivesse ido, ele ainda estaria vivo. Tolice, disse Maddie. Eu sei, mas embora nós saibamos que é tolice, Justine não sabe. Compete à senhora fazê-la enxergar. A mim? O senhor não compreende, Sr. Hartheim? Justine nunca me ouviu em toda a sua vida, e a esta altura dos acontecimentos, qualquer influência que eu possa ter tido desapareceu. Ela não quer nem olhar para o meu rosto. Seu tom era de derrota, mas não de abjeção. Caí na mesma armadilha em que caiu minha mãe, prosseguiu ela em tom normal. Drogheda é minha vida, a casa, os livros. Aqui sou necessária. Minha existência tem um propósito. Aqui há pessoas que contam comigo. Meus filhos nunca contaram, o senhor entende? Nunca contaram. Isso não é verdade, Sr. O'Neill. Se fosse, Justine poderia voltar para casa, para junto da senhora, sem nenhuma dificuldade. A senhora subestima a qualidade do amor que sua filha lhe consagra. Quando digo que sou o culpado pelo que Justine está sofrendo, quero dizer que ela ficou em Londres por minha causa, para estar comigo. Mas é pela senhora que sofre, não por mim. Maddie enrijeceu-se. Ela não tem o direito de sofrer por mim. Ela que sofra por si mesma, se quiser, mas não por mim. Nunca por mim. Então a senhora acredita no que digo quando lhe afianço que ela não tem a menor ideia do que havia entre Dan e o cardeal? Os modos dela modificaram-se, como se ele lhe tivesse recordado a existência de outras coisas em jogo, que ela estava perdendo inteiramente de vista. Sim, assentiu, acredito. Vim vê-la porque Justine precisa do seu auxílio e não consegue pedi-lo, anunciou ele. A senhora precisa convencê-la de que ela tem de retomar as rédeas da sua vida. Não da sua vida em Drogheda, mas de sua própria vida, sem nenhuma relação com Drogheda. Ele recostou-se no espaldar da poltrona, cruzou as pernas e acendeu outro cigarro. Justine está se penitenciando, mas por todos os motivos errados. E se alguém pode fazê-la enxergar o seu erro, esse alguém é a senhora. Entretanto, advirto-a de que, se decidir fazê-lo, sua filha nunca voltará para casa. Ao passo que, se continuar do jeito que vai, é possível que ela acabe voltando permanentemente para cá. O palco não é o bastante para alguém como Justine, prosseguiu ele, e está se aproximando o dia em que ela o perceberá. Quando chegar esse dia, optará por pessoas, optará por sua família e Drogheda, ou optará por mim. Rainer sorriu para Maddie com profunda compreensão. Mas as pessoas também não são bastantes para Justine, Sr. O'Neill.
Se Justine optar por mim, poderá ter o teatro também, e essa vantagem Dróguida não lhe pode oferecer. Ele agora a encarava severamente como um adversário. Vim-lhe pedir que a faça optar por mim. Talvez lhe pareça uma crueldade dizê-lo, mas eu preciso muito mais dela do que a senhora poderia precisar. A dureza voltou à voz de Madge. Dróguida não é uma alternativa tão má assim, contrariou ela. O senhor fala como se a fazenda fosse o fim da vida dela, mas não é, e o senhor sabe disso. Ela poderia continuar no palco. Somos uma verdadeira comunidade. Ainda que casasse com Boy King, como o avô dele e eu esperamos durante anos que fizesse, os filhos dela seriam tão bem tratados em suas ausências quanto se ela se casasse com o senhor. Este é o lar dela. Justine conhece e compreende este tipo de vida. Se a escolhesse, estaria por certo sabendo que escolhia. Poderia o senhor dizer o mesmo da espécie de vida que lhe ofereceria? Não, redarguiu ele, fleumático. Mas Justine adora surpresas. Em Dróguida, ela se estagnaria. O que o senhor quer dizer é que ela seria infeliz aqui. Não exatamente. Não tenho dúvida de que se ela optasse por voltar para cá e desposasse o tal Boy King... A propósito, quem é esse Boy King? O herdeiro de uma propriedade vizinha e um velho amigo de infância, que gostaria de ser mais que um amigo. O avô deseja o casamento por razões dinásticas. Eu o desejo por achar que é disso que Justine precisa. Entendo. Pois bem, se ela voltasse para cá e casasse com Boy King, aprenderia a ser feliz. Mas a felicidade é um estado relativo. Não creio que ela viesse sequer a conhecer a espécie de satisfação que encontraria ao meu lado. Porque, Sr. O'Neill, Justine me ama, não a Boy King. Nesse caso, ela tem um modo muito estranho de demonstrá-lo, disse Madge, puxando o cordão da campainha para pedir o chá. Além disso, Sr. Hartheim, como eu já disse, creio que o senhor superestimou minha influência sobre ela. Justine nunca tomou o menor conhecimento de qualquer coisa que eu tenha dito, e muito menos desejou me ouvir. A senhora não é tola, respondeu ele. Sabe que poderá fazê-lo se o quiser. Não lhe posso pedir mais nada, senão que pense no que eu lhe disse. E vá devagar, não há pressa. Sou um homem paciente. Madge sorriu. Nesse caso, o senhor é uma raridade, disse ela. Ele não voltou a tocar no assunto, nem ela. Durante a semana da sua estada, a Rainer procedeu como qualquer outro hóspede, embora Madge tivesse a impressão de que ele estava tentando mostrar-lhe a espécie de homem que era. Seus irmãos, evidentemente, gostavam muito dele. Assim que a notícia da sua chegada alcançou os pastos, todos voltaram para casa e em casa ficaram até o dia em que ele partiu de volta para a Alemanha. Fi também gostou dele. Seus olhos se haviam deteriorado tanto que ela já não podia escriturar os livros, mas estava longe de ser senil. A Sra. Smith morrera em pleno sono durante o inverno anterior, já bem entrada em anos, e a infligir uma nova governanta, a Minnie e Cat, ambas velhas, mas ainda fortes e sadias, Fi preferira transferir a Madge a escrituração dos livros e fazer ela mesma, mais ou menos, as vezes da Sra. Smith. Foi Fi quem compreendeu pela primeira vez que Rainer era um elo direto com a parte de vida de Dan que ninguém já tivera em Dróguida a oportunidade de partilhar, de modo que ela lhe pediu que falasse a respeito. Ele assentiu, satisfeito, tendo logo percebido que em Dróguida, longe de opor-se a falar em Dane, todos sentiam grande prazer em ouvir novas histórias a seu respeito. Por trás da máscara de polidez, Madge não conseguia esquecer-se do que Rainer dissera, nem deixar de pensar nas alternativas que ele lhe oferecera. Fazia muito tempo que ela renunciara à esperança de ver Justine regressar, e ele agora quase lhe assegurara que ela voltaria, e admitira ainda que Justine seria feliz se voltasse. Havia outro motivo também porque ela devia ser-lhe muito grata.
ele exorcizara o fantasma do seu medo de que Justine, de um modo ou de outro, houvesse descoberto o elo entre Dan e Ralph. Quanto ao casamento com Hein, Madge não atinava com o que poderia fazer para obrigar Justine a ir aonde ela não quisesse ir. Ou será que ela não queria atinar? Madge acabara gostando muito de Hein, mas a felicidade dele não poderia ter tanta importância para ela quanto o bem-estar da filha, do pessoal de Drogheda e da própria Drogheda. A pergunta crucial resumia-se no seguinte: até que ponto Hein era vital para a futura felicidade de Justine? A despeito da afirmação dele de que Justine o amava, Madge não conseguia lembrar-se de ter ouvido da filha alguma indicação de que Hein tinha para ela a mesma espécie de importância que Ralph tivera para Madge. Imagino que o senhor verá Justine mais cedo ou mais tarde, disse Madge ao conduzi-lo de automóvel ao aeroporto. Quando o fizer, eu preferiria que não lhe falasse nesta sua visita a Drogheda. Como quiser, disse ele. Eu só lhe pediria que pensasse no que eu disse e não se apressasse. Mas até no momento de fazer o pedido, Hein não pôde deixar de sentir que Madge colhera muito maiores benefícios da sua visita do que ele mesmo. Quando chegou o meado de abril e fez 2 anos e meio que Dani falecera, Justine experimentou um desejo incoercível de ver alguma coisa que não fossem fileiras de casas e multidões de gente carrancuda. De súbito, naquele belo dia de suave primavera e sol frio, a urbanidade de Londres lhe pareceu intolerável. Por isso mesmo, tomou um trem para Kew Garden, satisfeita porque o dia era uma terça-feira e o lugar seria quase que exclusivamente seu. E como ela também não trabalharia naquela noite, pouco importava que se esfalfasse percorrendo atalhos. Era evidente que ela conhecia bem o parque. Londres representava uma alegria para qualquer pessoa de Drogheda, com suas massas de canteiros formais, mas que pertencia a uma classe única. Nos velhos tempos, ela costumava frequentá-lo de abril ao fim de outubro, pois cada mês oferecia uma diferente exposição floral. Meados de abril era sua época favorita, o período dos narcisos, azaleias e árvores floridas. Havia um lugar que, na sua opinião, podia reivindicar o título de uma das vistas mais bonitas do mundo, em escala pequena e íntima, de modo que ela se sentou no chão úmido, um público de uma pessoa só, a fim de apreciá-lo melhor. Até onde a vista alcançava se estendia um lençol de narcisos. À meia distância, a horda amarela e agitada de campânulas rodeava uma grande amendoeira em flor. Com os galhos inclinados para o chão, sob o peso das flores alvíssimas em arcos perfeitos e imóveis como os de uma pintura japonesa. Paz. Era tão difícil consegui-la.